18h37, o Radar de Notícias está de volta e eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio agora, mais uma vez, para mais uma entrevista, a vereadora Márcia Tasquete. Vereadora, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. O prazer é meu, muito obrigada, André, pelo convite, a todos do Radar, que é um lugar que eu amo estar. Um beijo grande a todos que nos assistem, que nos ouvem. É isso aí, informação a gente tem que repassar. É isso aí. Deixar aqui claro para a nossa audiência, essa é mais uma entrevista do nosso projeto Prestação de Contas. A vereadora se dispôs a estar aqui conosco, inclusive elogiar tanto a vereadora quanto a sua equipe, que de forma muito prestativa topou de primeiro o nosso convite. Tem muito vereador por aí que está sendo convidado por mim, pela nossa produção, que cada dia tem uma desculpa diferente. Será que é porque não tem conteúdo? Tem medo de perguntas? Não sabemos, né? Com a palavra, os respectivos vereadores. Mas vamos prestigiar aqui a presença da vereadora, sempre muito educada, sempre muito solícita com o Radar de Notícias. Uma pauta muito cheia. Vereadora, quero começar, para quem não sabe, estamos durante o recesso parlamentar. Estamos no recesso parlamentar. Queria perguntar para a senhora o seguinte: que balanço que a senhora faz do primeiro semestre da Câmara? Projetos polêmicos, outros consensuais, projetos positivos, outros nem tanto. O que a senhora enxerga do que foi votado nesse primeiro semestre na Câmara? Então, André, na verdade, eu gostaria de falar que foi muito mais positivo, né? Poderia ter andado um pouco mais alguns projetos, mas a gente entende que ano eleitoral tudo dificulta, né? Por isso que muitos projetos que eu coloquei na Câmara, eu coloquei desde 2021, fazendo de forma bem rápida, 2021, 2022, porque nós já sabíamos que no último semestre de 2023 e em 2024 já seria uma dificuldade maior. Muitas pessoas desesperadas correndo atrás de formar suas lideranças, a realidade é essa. Outros sabem que ano eleitoral é complicado para propor projeto, porque às vezes não dá tempo de ter aprovação, então ficam naquele impasse. É um ano bem difícil. Eu gostaria que fosse um pouco mais positivo, mas infelizmente não foi. Eu estou, inclusive, com alguns projetos em andamento por conta de ter colocado e ainda não ter tido a aprovação. Mas faz parte, todo o ano eleitoral é assim, é complicado. Não é essa legislatura, não. Eu observo que são várias que têm esse problema. Perfeitamente. Isso é um fato, gostem ou não. Não, é um fato. E a senhora está otimista pelo que pode vir pela frente no segundo semestre ou por ser a campanha batendo na porta, vai ser daí para menos? Então, eu acredito que dificulte muito por conta da campanha batendo a porta, né? Nós estamos há 3 meses aí da campanha, muitos em pré-campanha. Eu sempre digo que eu também sou pré-candidata à reeleição como vereadora, mas eu tenho um compromisso com a população até o dia 31 de dezembro de 2024. E nesse período eu não vou parar de trabalhar nem um único dia, seja na Câmara de segunda e quarta, como nas ruas no resto dos dias, né? Inclusive agora no recesso estou trabalhando muito. Inclusive eu queria perguntar justamente sobre isso. Qual que é a importância do recesso nesse ano de eleição, nesse ano que tem um pleito? É importante para organizar a casa, pensar em projetos de lei, atender o eleitor mais próximo do local em que o vereador atua. Qual que é a principal importância do recesso nesse ano de eleição, vereadora? Olha, todos os recessos eu trabalhei. Eu nunca tirei um recesso para falar assim, eu fiquei de férias. Eu trabalhei em todos desde 2021 para cá, eu sempre trabalhei. Eu acho que a importância agora maior é você conversar com as lideranças, né? Porque quer queira, quer não, nós estamos numa pré-campanha. Então, é conversar com as lideranças, mostrar o trabalho que foi feito durante os 4 anos. Quem não trabalhou fica complicado, porque a população, eu vejo muito isso na rua, eu estou na rua, e a população ela quer saber o que você fez nos 4 anos. Então, eu acredito que conversar com as bases, conversar com a população, ter uma intimidade maior com esse eleitor, agora também é o momento, né? Via WhatsApp, via reunião
de Zoom, via entrando nas comunidades, como eu faço, entrando nos bairros para conversar. Eu acho que agora o momento é mais andar às suas bases para conversar um pouco mais intimista, né? Vereadora, da última vez que a senhora esteve aqui, eu perguntei por que a senhora trocou o PP pelo PRTB, então quero explorar algumas questões sobre o PRTB. O Rabi, na última edição que esteve aqui conosco, na semana passada, disse o seguinte, textualmente, abre aspas, com toda a certeza do mundo, o PRTB faz 2 vereadores, fecha aspas. Atualmente, o PRTB tem 3 vereadores, além da senhora, Sim. o vereador Paulo Roberto Sequinato, decano da casa, com 10 mandatos, e o vereador Wellington Bezerra. Se o Rabi estiver certo, num partido que tem 3 vereadores, alguém vai ficar de fora. A gente sabe que tem partido por aí que tem vereador reclamando de falta de atenção do presidente do partido, a gente sabe que tem partidos que não estão com a chapa tão bem montada. Como está a situação no PRTB e como que está essa disputa interna lá no partido? É uma disputa sadia, tem bons vereadores e, segundo o Rabi, só tem 2 vagas. Como que está isso? Então, eu também acredito em 2 vagas. O partido acredita em 3, eu não acredito, eu acredito em 2. Todos os vereadores, e nós temos também pré-candidatos lá, que não são vereadores, mas que aparentemente podem, inclusive, surpreender, tendo mais votos do que vereadores. Então, na verdade, não dá para a gente dizer, olha, só os vereadores voltam, ou a Márcia fica, o Paulo, ou o Wellington, não. A disputa está bem saudável e ela está muito igual, porque as pessoas que estão lá são pessoas que, embora não sejam vereadores, já estiveram num mandato forte, num mandato que obtiveram muito voto. Então, qualquer um dos candidatos que estão no PRTB podem fazer parte dessas 2 cadeiras. É óbvio que eu tenho um trabalho, eu sempre gosto de falar de mim, cada um vai correr atrás do que é importante para si. A gente tem um trabalho muito atuante durante esses quase 4 anos, atuante de verdade, quem conhece, quem acompanha o que a gente faz, aí as redes sociais dessa vereadora, sabe o quanto a gente vem trabalhando. Então, assim, não estamos preocupados para dizer assim, corre esse risco? Corre, faz parte do jogo. Se aquele lá de cima, eu acredito muito em Deus, eu sou muito cristã, se Deus não for a sua hora e Deus falar, não, chega, você já fez o que você tinha que fazer aqui, você vai ficar de fora. Isso aí faz parte, vamos para a próxima. Agora, a gente tá lutando muito para que uma dessas 2 cadeiras sejam nossa. Ou que o Rabi esteja errado na sua previsão e que entrem os 3 como o partido prevê. Que entrem 3. E que, de verdade, sejam eleitos os melhores, sejam eleitos os que vão realmente trabalhar pela cidade, sejam eleitos aqueles que realmente não vão aparecer somente no período eleitoral. Isso sempre me incomodou muito. Eu sempre disse, André, que eu gostaria de ser a vereadora que eu queria ter. Então, eu me coloquei numa situação de trabalhar. Eu sempre digo que vereador, ele tem que ter causa. Não basta você dizer, por que você quer ser vereador, né? Eu quero porque eu acho legal. Não, você tem causa para ser vereador. Se você tem causa, você merece ser vereador. Agora, você não tem causa, é complicado. E eu ouvi, inclusive, um jornalista perguntando para uma pessoa, me convença, por que você merece ser vereadora na cidade? E eu fiquei bem triste com a resposta. A pessoa falou e não falou nada. Porque eu sou uma pessoa do bem, porque eu sou boazinha, porque eu sou legal, eu sou isso, eu sou... Mas não falou por quê que deve ser vereadora. Isso então, não é mérito, é obrigação. É obrigação. Então, André, eu acho muito importante essas sabatinas que vocês fazem. Eu acho legal que vocês não combinam o que vão perguntar.
E a pessoa que ela é pré-candidata a vereadora, ela tem que vir aqui ser sabatinada, ela tem que ir em outro lugar ser sabatinada, porque ela tem que estar preparada. Essa pessoa ela tem que estar preparada para ser vereador ou vereadora. Se não está preparada, não pode estar vereador. Sai, vai lá, se prepara, depois você volta. Mas eu estou vendo muita gente vindo aqui, inclusive como pré-candidato, pré-candidata, falando inclusive do SUS, mas a pessoa não fala uma palavra que seja sequer um protocolo SUS. Então, nós precisamos ficar, a população tem que ficar muito de olho nisso. O poder pelo poder não vale, o que a gente precisa é de pessoas preparadas para ser vereador na cidade, que é muito mais importante ser vereador do que prefeito, porque tudo passa pela Câmara Legislativa. Se nós tivermos uma Câmara fraca, imagina o que vai ser da Prefeitura. Produção, por gentileza, volta o comentário do Maurício Ribeiro falando sobre os pacientes que estavam sendo orientados a procurar, já que a vereadora citou que o vereador tem que ter bandeira, eu quero entrar na parte da saúde, acho que essa pergunta tem tudo a ver. Maurício Ribeiro, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Informando a vereadora Márcia Tasquete que pacientes que precisam de especialização como ginecologista, estamos orientando a procurar socorro fora de Guarulhos. Hospital Vermelhinho, Vila Maria, Hospital Tatuapé e no São Miguel. Eu gostaria de entender por quê, eu não consegui entender bem, porque assim, ó, nós temos ginecologistas, né? Eu quero entender por que e onde é que falaram isso. Que tipo de coisa? É especialidade? É cirurgia? É esterectomia? O que é? Porque assim, ginecologistas nas UBSs nós temos, não tem falta. E também temos, também, além de ter ginecologista, nós temos as especialidades. Nós temos, inclusive, o Hospital Jesus José Maria, que tem, inclusive, cirurgia. Então, a gente precisa entender melhor a respeito disso. Eu não oriento a procurar São Paulo, não. Aliás, tem hospital em São Paulo trabalhando de porta fechada, enquanto o nosso HMC aqui está atendendo tudo da Zona Norte, porque lá tem porta fechada. Então, eu quero entender melhor essa situação. Ainda sobre saúde, eu quero falar com a senhora sobre a luta, acho que é um dos assuntos que a senhora tem mais corrido atrás, tem até um abaixo-assinado sendo feito, quero falar já sobre a ida da senhora na Alesp, tratar disso também, que é a batalha para que Guarulhos tenha um hospital de referência no tratamento contra o câncer. Queria que a senhora falasse do porquê dessa iniciativa, como está essa questão do abaixo-assinado, por que teve a ideia dessa iniciativa e aproveitar então já para contextualizar, recentemente a vereadora esteve na Alesp numa agenda com o deputado estadual Jorge Wilson, ele que é líder do governo Tarcísio, e a vereadora formalizou um pedido para que seja tentar viabilizar o hospital aqui na cidade de Guarulhos. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor. Agradeço pela pergunta. Então, eu perdi minha mãe em 2012 com câncer de garganta, André. E foi um período muito difícil na minha vida, foram 4 anos de tratamento. E sempre em São Paulo, porque nós não tivemos a oportunidade de nenhum tipo de tratamento da minha mãe em Guarulhos. E desde 2012 eu travei uma luta para que nós possamos ter um hospital do câncer, né? E todas as vezes que eu batia nas portas, olha, você não é vereadora, então para você colocar um projeto, você tem que ser vereador. E foi aí que iniciou a minha luta por causa, e é isso que eu digo, a gente tem que ter causa, porque não basta querer ser vereador, você tem que ter causa. E naquele período eu falei, eu vou ser candidata a vereadora porque nós precisamos de um hospital do câncer. E tenho travado essa luta aí, né, desde 2012. E o deputado Jorge Wilson me procurou para saber a respeito do hospital. Eu falei, olha, deputado, faz muito tempo que eu estou atrás, eu não consigo um amparo, não consigo um apoio, e a gente precisa trazer esse hospital. E ele me fez um pedido para que eu fosse apresentar o projeto para ele na Alesp. Eu estive na Alesp, apresentei o projeto para o deputado Jorge Wilson, e ele, de bate-pronto, falou, Márcia, você tem aqui uma pessoa que vai te ajudar a lutar por isso. Eu vou fazer, a partir de agora, eu vou fazer uma indicação
e vou apresentar essa indicação na Câmara para ser aprovada e levada ao conhecimento do governo do estado, para que a gente tenha realmente um hospital do câncer em Guarulhos. E André, é uma luta que não é só minha, né? É uma luta da cidade, isso é um marco para a cidade, porque nunca teve um vereador aqui em Guarulhos que chegou na Alesp para apresentar um projeto de um hospital do câncer para a cidade de Guarulhos. E Guarulhos manda todos os pacientes daqui, por exemplo, para Mogi. Mogi é uma cidade de 400 mil habitantes. E Guarulhos, uma cidade com 1.400.000 habitantes. Veja, aquela guerra de esquerda e direita entre Guarulhos e São Paulo, né, e governo do estado, governo municipal de Guarulhos e governo do estado, gera o quê? Não vem esse hospital e a população que perde com isso. Hoje nós temos algumas vagas no ambulatório do Hospital Geral, através do projeto da rede Abicamargo, mas que são raríssimas vagas para fazer tratamento de químio e de rádio. Dezenas e dezenas de pessoas na fila aguardando. Pessoas que se entregam para o câncer porque não tem dinheiro sequer para tomar condução para ir para São Paulo iniciar o tratamento, né? Então, foi muito importante a saída até a Alesp e nós já saiu no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial mostrando essa indicação do Hospital do Câncer. Para mim é uma alegria muito grande saber que essa luta não vai parar aqui, que essa luta vai continuar, porque nós vamos ter esse Hospital do Câncer com toda a certeza do mundo. Guarulhos precisa demais desse hospital. É muito importante mesmo, é uma doença cruel. Cruel, ótima definição, muito melhor da que eu iria utilizar. Parabenizo a senhora pela iniciativa. 18h54, só fazendo uma pausa aqui, explicando para o nosso telespectador, enquanto a vereadora respondia, eu estava olhando aqui para o meu celular, que eu acabei de receber de uma fonte, uma informação de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a lei que autorizou o reajuste de 2% para os servidores. Suspendeu. E disse, aproveita que a vereadora está aí, me passou aqui a decisão, ainda não pude ler na íntegra, mas basicamente diz que foi transgredido alguns princípios constitucionais, porque havia uma lei anterior que previa o IPCA mais 1%, que daria cerca de 5,5% de reajuste. 5,5%. E a lei que foi mandada para a Câmara foi um reajuste de 2%. Sim. Então, foi uma ação entrada no TJ pelo STAP. Então, o relator, desembargador Luiz Fernando Nisch, concedeu essa liminar para o STAP. Eu ainda tenho outros assuntos para tratar com a vereadora, inclusive a lei Henri Borel, quero também falar com ela sobre o prontuário eletrônico, que são importantes iniciativas, mas só para não perder a oportunidade aqui, agradecendo essa fonte que nos passou aqui a decisão. Vereadora, a senhora votou a favor desse reajuste dos 2%. Votei. Agora essa liminar revogando o efeito dessa lei. Pergunto para a senhora o seguinte, primeiro, por que foi a favor desses 2%? E em face dessa decisão que revoga o que foi aprovado, a senhora se arrepende do voto favorável lá atrás? De jeito nenhum. Aliás, eu gostaria que viesse uma decisão de mérito e não somente uma liminar. Porque, por enquanto, nós temos somente uma suspensão, que é um efeito suspensivo de liminar. Ou seja, não é uma definição de mérito, portanto, a qualquer momento pode validar a lei de 2%. E eu não me arrependo por quê? Porque eu estava entre votar para ficar com 0% ou votar para ficar com 2%. E entre 0% e 2%, é óbvio que eu vou votar por 2%. Inclusive, na época eu falei para algumas pessoas, até mesmo para o STAP, votamos os 2% e vamos para as ruas lutar para que nós conseguimos completar os outros 3% e conseguir o reajuste merecido. Porque o professor não merecia só 5,25, né? Isso, ia dar cerca de 5,5. Não merecia somente isso. Professor merecia em torno de 10%, porque está muito defasado o salário do professor. Porém, era o que eu tinha na mão.
eu tinha que escolher 2% ou 0%, e eu escolhi os 2%, mas sempre deixei claro que se o professorado, se qualquer um quisesse chamar essa vereadora, assim como eu já fui outras vezes, por conta de médico, pelos professores e por todas as outras profissões, quando se requer aumento delas, podia me chamar que eu iria junto para a luta, porque eu sou uma mulher de luta. E só que, infelizmente, eu tinha que escolher entre 0% e 2%. E eu preferi os 2%. Mas fico feliz, espero que a gente tenha teto para isso, porque existe uma coisa que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que nos foi informado é que se votasse acima de 2%, teria um problema com a lei de responsabilidade fiscal por conta do teto, e aí, por conta disso, não daria para mandar os 5,25%. Mas eu torço muito que venha muito mais do que isso, e se tiver que votar novamente, porque melhorou, eu voto novamente para melhorar. Eu só não voto como o sindicato no dia pediu, para eu votar 0%, que era melhor ter 0% do que 2%. Isso eu não voto, porque eu não sou massa de manobra do sindicato e também não acredito que isso deve acontecer. Porque entre 0 e 2% é maior do que 0. Então é melhor você ir para uma luta com 2% no bolso, do que você iniciar uma luta com 0%. E eu vi que ali tinha muita coisa política e não propriamente favorável ao professorado. Então, por conta disso, eu resolvi votar sim nos 2% e votaria hoje de novo se ficasse entre 0% e 2%. 18h59, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, a partir das 19h, você já sabe, nós entregamos o programa na TV. Mas nós ainda vamos ficar mais alguns minutos com a vereadora aqui, ainda temos assuntos muito importantes para tratar nas redes sociais. Então, a partir das 19h, você que está na TV Guarulhos, venha ou para o YouTube, ou para o Facebook, ou para o Instagram. Vereadora, voltando a falar um pouco sobre bandeiras da gestão da senhora, quero perguntar sobre a lei que regulamentou a lei Henri Borel aqui no município de Guarulhos. Recentemente até saiu um artigo fazendo menção à atuação da senhora a esse respeito. Queria que a senhora falasse do porquê teve essa iniciativa e de qual a importância dessa regulamentação no que tange a segurança contra a violência contra as crianças aqui no nosso município. Começou com o doutor Cristiano Medina, que é meu advogado, meu amigo, foi meu professor. Ele me chamou e falou: Márcia, eu gostaria de ter uma reunião com você e com o Leniel Borel, que é o pai do Henri Borel. Eu gostaria de falar com você porque nós fizemos, através do Leniel, eu ajudei, nós conseguimos aprovar a lei federal Henri Borel. E a gente quer que Guarulhos seja o primeiro município a regulamentar essa lei. E de bate-pronto também eu aceitei a reunião, eles estiveram na Câmara e o Leniel me mostrou a lei federal. E o que acontece? Hoje nós temos várias situações de proteção à criança por conta da lei Henri Borel. E essa lei, hoje ela inclusive pune a omissão. Antigamente, se a gente visse um pai ou alguém dando uns tapas no filho, ainda que a gente entendesse que estava além do que é normal, ou do que muita gente pensa que é normal, porque criança não tem que apanhar, porque não existe normalidade em bater numa criança, mas antigamente tinha aquela coisa dos tapas, né, das chineladas e tal. Então, quando a gente via alguma coisa desse tipo, a gente falava: olha, é pai e mãe, como que a gente vai se intrometer e etc. Não. Hoje, aquele que ver uma criança tomando as chineladas, ou apanhando, ou tendo a sua segurança violada, ela tem obrigação de informar isso, de chamar a polícia, de fazer a denúncia, porque caso ela não faça, ela responde, inclusive, o mesmo crime, por omissão. Então, trouxe diversas seguranças para a criança e para o adolescente. E André,
A gente vê, esse final de semana mesmo, eu vi umas coisas nas redes sociais que eu abominei, fatos de mães e pais oferecendo filhos na internet, oferecendo fotos dos filhos, inclusive, na internet. Nós não podemos mais aceitar crianças tendo seus direitos violados da forma que nós estamos vendo, né? Então, essa lei, ela veio trazer muito mais proteção à criança e adolescente e dar voz e vez ao ECA, que muitas vezes a gente deixava de lado porque entendia, principalmente as pessoas mais antigas, entendia que umas palmadas não faz mal, e faz sim, porque criança não aprende apanhando, criança não aprende sofrendo violência dentro de casa, ameaças. Criança aprende sendo criança, ela tem que ter o momento dela de brincar, ela tem que ter o momento dela de estudar, ela tem que ter as garantias da escola. Hoje mesmo a gente fala sobre isso, falta vaga nas escolas e nós não podemos aceitar isso. E a lei Henri Borel protege isso também. Então são inúmeras proteções aí para a criança e para o adolescente, e eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida para colocar essa lei aqui na cidade de Guarulhos, e fomos realmente o primeiro município a implantar a lei. Acho que a senhora estava regulamentar a lei. Isso. Acho que a senhora estava se referindo à reportagem do Fantástico, né? Eu Sim. assisti essa reportagem no domingo com a minha noiva. É uma canalice, é uma crueldade, é uma coisa assim atroz. Ainda bem, a reportagem mostra que alguns pais foram presos, né? É o mínimo que se espera, que pais com tamanha perversidade no coração, vendendo conteúdos que alimentam pedófilos, que apodreçam na cadeia. É o mínimo que eu espero. A reportagem assim de cortar o coração. E a lei Henri Borel, ela é muito incisiva nesse aspecto. E agora a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Vamos começar a pensar em aumento de penas, tem que começar a pensar em tudo isso. E se Deus quiser vai dar certo, já deu, né? Porque essa lei veio para colocar ordem na casa. 18h04, vereadora, quero ouvir a senhora sobre a lei do prontuário eletrônico do paciente. Quando a gente para pensar, fala assim, poxa vida, mas nem é algo tão revolucionário assim, mas que é uma lei de 2022, recente. Então, eu queria que a senhora falasse sobre a importância da inclusão desse prontuário eletrônico e por que Guarulhos demorou tanto para ter algo como isso. Primeiro, eu vou começar de trás para frente. Guarulhos demorou tanto porque não tinha uma representante na saúde. Agora tem. Então, quando se tem um representante na saúde, tem que ter o que é melhor para a saúde. São Paulo tem, ou tantos outros municípios têm prontuário eletrônico. E Guarulhos, que é uma cidade, a segunda maior do estado, nós não tínhamos o prontuário eletrônico, nós tudo anotávamos nas fichinhas. Aí sumia a fichinha, diagnóstico demorava o dobro para ser realizado por conta das fichinhas. E hoje tudo está no prontuário, desde a senha até os atendimentos. Se uma pessoa hoje, a rapidez na elaboração do diagnóstico, eu acredito que seja uma das melhores coisas que nós conseguimos através do prontuário eletrônico. Hoje, se uma pessoa vai em 3 locais diferentes durante um dia, com dor de cabeça, por exemplo, ela vai no HMU, ela vai na UBS e ela vai numa UPA. Peraí, ela foi em 2 equipamentos, não descobriram, deram remédio e colocaram ela embora. Aqui no prontuário está dizendo que ela já esteve com o mesmo processo de enxaqueca. Vamos investigar o que é isso? Então, ou seja, com certeza nós vamos ter um diagnóstico certo, um diagnóstico eficaz, e isso ajuda muito. Uma outra situação que vai acontecer, e ainda não aconteceu porque realmente é uma lei nova, é a economia de espaço. Hoje nós ocupamos um espaço mais ou menos igual esse aqui, que é quanto que mede aqui? Uns 5 metros? Acho que 5, sim. 6 metros? Nós temos espaços desse aqui ocupado por prontuários. É sala de prontuário, ou seja, nós podíamos ter nessa sala um consultório.
mas ainda nós ocupamos com prontuário. Então, está sendo implantado em todos os equipamentos, ainda não está funcionando como se deve em todos os equipamentos, mas é para funcionar e estou aqui eu cobrando, fiscalizando para que isso aconteça, porque muito em breve a gente quer ter um arquivo morto dessas fichas, desses prontuários, e tudo na tela do computador. Porque você vai lá, você faz uma radiografia, quando você retorna com o médico, a radiografia já está no computador dele, mostrando qual osso que está fraturado, qual que deixa de estar. Esquecer papel, sem contar a economia de impressão, economia de impressora, economia de papel, economia de tempo, porque tudo vai ser um pouco mais rápido, né? Vai ser muito mais rápido. Então, assim, o prontuário eletrônico era para existir há muito mais tempo, e quando ele foi uma proposta de campanha minha, foi uma das minhas propostas de campanha, que eu faria o projeto do prontuário eletrônico, e também fiz o projeto da telemedicina, que já está em funcionamento. Que eu acredito que a telemedicina com o prontuário eletrônico é um casamento perfeito, porque hoje nós vamos aliviar as filas de espera, tanto pelo prontuário eletrônico como pela telemedicina. Só que foi implantado agora, em 2022, ainda está recente. Eu acredito que 2025, 2026 vai estar um pouco melhor, e eu vou estar ali, cobrando diuturnamente. Vereadora, só para a senhora saber, a entrevista já está repercutindo. É? O nosso chat está bastante dividido. Digamos que temos uma entrevista polêmica. Para o bem ou para o mal, o telespectador vai tirar suas próprias conclusões. Sim. Muitas pessoas concordando com a senhora, outros discordando. E acho que aqui cabe uma pergunta, como a senhora disse, né? Eu não combino com ninguém que está aqui o que eu vou perguntar. Claro. Então é importante Fique à vontade. E aqui é importante eu quero fazer a seguinte pergunta para a senhora. Ainda sobre saúde, tá? Vamos lá. Eu acho que é uma das marcas do mandato da senhora a fiscalização nos vários equipamentos de saúde da cidade. São vídeos que você goste ou não, concorde ou não com o mérito da atuação da vereadora, você há de concordar comigo que são vídeos bem produzidos e são vídeos que engajam entre quem concorda e quem discorda. As pessoas que apoiam essa iniciativa dizem o seguinte: é isso aí, vereadora, tem que ser daí para mais, tem que escandalizar, tem que mostrar, tem que pôr o dedo na ferida, porque se não expuser, ninguém toma nenhuma atitude. Quem discorda da conduta da senhora diz o seguinte: a vereadora só quer lacrar, a vereadora está fazendo a espetacularização do caos, da tragédia, fica ali com o celular na cara da funcionária da UBS, que é uma coitada, que não tem remédio, está cobrindo gente que faltou, gente que sumiu. Isso não resolve absolutamente nada. Como que a senhora responde a quem diz que quem vai ao posto com o celular na mão quer expor o funcionário e quer lacrar? Como que a senhora responde a isso? Olha, tem muitos que realmente querem lacrar. Se eu fosse fazer os vídeos todos os dias que eu vou nas UPAs, UBSs e hospitais, eu realmente não dava conta, o meu feed do Instagram não daria conta de acomodar tantos. Muitas vezes eu só vou, consigo resolver e acabou. E quando resolve e quando respeitam a população, não tem vídeo na cara, não tem reclamação, não tem eu vou entrar de qualquer jeito, isso não tem. Agora, quando desrespeita o povo, aí eu fico brava e aí eu não vou medir nem um pingo de esforço para entrar no equipamento e mostrar o que está acontecendo. Por quê? Eu sei exatamente todos os contratos que nós temos na cidade, eu sei todos os contratos que nós temos de governo do estado. A saúde me importa. Então, eu me sinto representante de um povo sem voz e sem vez. Cada vez que eu for chamada, que houver uma denúncia e que não derem conta de trabalhar aquilo da melhor forma no acolhimento e resolver o problema daquela pessoa, pode ter certeza que essa vereadora vai estar. E aqueles que dizem que a vereadora gosta de lacrar é porque nunca sentiu na pele
o que é precisar de um órgão público e ser colocado muitas vezes para fora ou deixar em total descaso. Porque eu tive um caso, inclusive, que eu não vou citar nome, que essa pessoa, inclusive, falava para mim, Márcia, eu não gosto desse seu jeito, porque você, às vezes, entra no hospital e mete o pé na porta e tal. E aí eu falei para ela, é um direito seu de não gostar, mas quando maltratar um munícipe, eu vou fazer isso e ponto final, e essa é a minha marca e não vai mudar. E agora, bem pouco tempo atrás, eu tenho certeza que talvez essa pessoa esteja até assistindo, porque eu mandei para ela que eu estaria aqui, ela precisou porque a mãe está com câncer, né? E infelizmente a mãe está com câncer e ela está arrasada, acabada, a família inteira, porque essa doença é cruel. E aí perderam alguns exames da mãe, e a mãe está demorando para a mãe ir para a rede Hebe Camargo, então está demorando de fazer todas as consultas e tal. E aí a pessoa teve que me chamar, falou, Márcia, não tem outro jeito, eu só... Vai lá e mete o pé na porta. Penso em você, eu durmo e acordo pensando no seu nome. Eu falei, vamos lá, minha amiga, você não está mais sozinha a partir de agora, não. Peguei na mão e nós resolvemos. Já saiu o exame, a mãe já está na rede Hebe Camargo, já está recebendo os primeiros tratamentos. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu também não gostava disso, eu não suportava a política. Só que o dia que eu vi a minha mãe com câncer de garganta, a cabeça da minha mãe crescendo, a língua dela saindo para fora, e eu não tendo nenhum tipo de apoio, eu fui para cima. Porque eu não vou aceitar uma coisa dessa sem eu ir para cima. Só que eu ainda sou advogada, então eu fazia uma liminar, eu brigava aqui, brigava ali e conseguia. Quantos não têm voz, não têm vez? E quando ele vai marcar para passar com um advogado na defensoria pública, ele tem que esperar 2 meses. Ou ele tem que pagar um advogado e ele não tem dinheiro nem para pegar a condução, que dirá para pagar um advogado. Então, hoje, a saúde pública de Guarulhos tem representante, chama Márcia Tasquete, e eu vou para cima. Se der para resolver numa boa, nós vamos resolver numa boa. Se eu ver que não resolve numa boa, eu vou meter o pé, porque a população tem que ter tratamento digno a todo tempo. A população não é meramente ilustrativa. A população sente dor. E toda pessoa que é paciente é amor de alguém. Assim como a minha mãe foi meu amor, a mãe do outro também é amor dele. Então, eu estou aqui, eu me sinto representante e vou para cima sim. É isso que eu tenho a dizer àqueles que não gostam quando a gente faz vídeo. 19h14, você concorda com a vereadora? Não concorda? Mande sua mensagem aí no chat. Vereadora respondendo tudo com muita franqueza, é de entrevista assim que nós gostamos. Coração aberto, André. É isso aí. Vereadora, tenho só mais 3 perguntas para a senhora, prometo que não vamos ficar aqui por muito mais tempo, imagino que a senhora tenha outros compromissos também. Vamos lá. Queria que a senhora falasse sobre a taxa do lixo, que foi aprovada, se eu não me engano, em 2022, né? Estou sendo traído aqui pela minha memória, mas foi aprovado por 26-8. A senhora foi uma das 8 parlamentares que votou contra a taxa do lixo. Votei contra. Por quê? Porque nós já temos uma taxa dessa no IPTU. Então, eu acreditei que isso seria um bis idem. Ou seja, você ia pagar 2 vezes a mesma taxa. Fui contra, votei contra e hoje votaria contra novamente. Inclusive, fiz lá vários movimentos de protestos em frente à prefeitura, levamos mais de 300, 400 pessoas e conseguimos revogar a taxa. E quando eu digo conseguimos, porque eu já escutei vereador dizer o seguinte, fui eu que revoguei. Mentira! Pode chamar aqui, para vir debater comigo que eu vou desmentir. É mentira. Eu fiz movimento, inclusive chamei vereadores para o meu movimento, teve vereadores que estiveram no meu movimento. Vereador não revoga lei do municipal. Vereador pode brigar, fazer protesto, fazer movimento para forçar o prefeito a revogar. Mas quem revoga é o prefeito. Quem revogou essa lei chama-se prefeito Guti. Eu fiz movimento para revogar, porque eu não me conformei com a taxa
e fui para as ruas, assim como outros vereadores fizeram. Mas não foi revogado por vereador nenhum. É melhor vereador parar de mentir que ficar feio. Vereador não revogou essa taxa, não. Vereadora, eu anunciei que a senhora estaria aqui conosco no programa da quarta-feira, se eu não me engano. Fiz o convite à senhora, a sua assessoria prontamente aceitou o convite, falou da data, marcamos e eu anunciei para a nossa audiência, sempre com esse compromisso de passar o calendário para a nossa audiência. Eu recebi algumas mensagens no meu Instagram, o pessoal acaba vendo os nossos cortes, nos segue nas redes sociais. Ainda não sou uma celebridade, como o Rabi diz que vai na padaria e dá autógrafo. O Rabi é a nossa estrela aqui do programa, né? E o pessoal, eu recebi algumas mensagens ao longo do final de semana. Eles falaram o seguinte: André, pergunta para a vereadora, afinal de contas, ela é governista, ela é da oposição, ela é como o Kassab, que certa vez disse que não é de esquerda, nem de direita, nem do centro, muito pelo contrário. A vereadora Márcia Tasquete é da turma Guti-Guti, a vereadora é da oposição. Onde a senhora se posiciona nesse tabuleiro? Eu nunca fui da turma Guti-Guti, e sempre deixei isso muito claro. Sempre tive minhas votações de forma muito independente, até porque na Câmara é oposição que é de manhã, oposição de tarde não é mais, né? Nós temos caso aí muito claro, que votou na taxa do lixo, votou na extinção da Proguaru, votou na retirada da gratuidade do idoso e no dia seguinte falou que não era mais base, que era oposição. Eu não sei nem para que foi para oposição. Votou os piores projetos e depois foi para oposição. Para mim é querer chamar atenção, isso é feio. Eu sou daquelas que eu voto o que eu quero votar. Se o prefeito me chamar hoje, não tenho nada contra o prefeito Guti, muito pelo contrário, converso com ele, abraço, beijo, sempre fui assim. Só que se eu disser não voto prefeito, não voto e ponto final. Porque eu tenho uma população para respeitar. Não foi o prefeito que votou em mim, não foi o prefeito que me elegeu, quem me elegeu foi o povo. E eu sempre, quando vou votar alguma coisa que seja polêmica, eu faço lá na minha rede social, do jeito que eu fiz campanha, do mesmo jeito eu faço, abro caixinha de perguntas. Eu quero saber como que a população quer que eu me manifeste. Por quê? Porque meu mandato é totalmente participativo. E aí eu pego a maioria, mais o que eu penso, depois que eu reli o projeto, porque eu sou advogada e projeto, ele quando ele chega na mão da gente, é para a gente ler, prestar atenção e verificar quantas vidas a gente vai ajudar ou prejudicar com aquele projeto. Então, depois que eu faço essa análise, eu tenho a minha convicção. E eu só voto por convicção. Eu votei contra a taxa do lixo, por convicção. Eu votei contra a extinção da Proguaru, por convicção. Eu votei contra a retirada da gratuidade do idoso no ônibus, por convicção. Ou seja, eu só voto por convicção. Agora, o prefeito pede para a gente votar? Pede. Assim como ele pede para todo mundo, mas ele não coloca a faca em ninguém. Pelo menos um que mim nunca colocou. Vereador, o projeto é esse, aí ele fundamenta muito bem, é esse. Pode votar? Esse eu não posso, prefeito, eu não vou votar porque é contra o que eu penso para o meu eleitorado. Então, eu voto contra. Então, e quando eu acho que eu devo votar a favor, eu voto a favor. Agora, eu acredito muito que, nesse caso de ser governista ou não ser governista, você não pode dar amém. Pode ser, hoje eu sou oposição. Pode ser que no próximo governo eu seja base aliada. E se eu for base aliada e eu não concordar com o voto, eu não vou votar. Então, você tem que ter convicção, porque o povo não te colocou lá para ser cordeirinho de ninguém e nem dar amém a tudo. O povo me colocou lá porque ele acredita e confia no que eu faço como vereadora e acredita nos meus projetos. Agora, que nem você falou do Kassab, eu sou de direita, né? Não tem como negar. Eu sou conservadora, eu tenho 56 anos, eu sou contra o aborto, eu sou contra a maconha, não tem jeito, isso aí é muito claro nas minhas redes sociais, as minhas preferências. Mas uma coisa é certa, eu sou população e eu acho que a gente não anda nem para a esquerda e nem para a direita, a gente anda para frente. Isso daí eu sempre pensei. Agora que eu sou conservadora, que eu tenho
minhas convicções de vida com 56 anos, claro que eu tenho. Isso é óbvio. Para a gente encerrar, o governo Guti vai deixar saudade? O governo Guti vai... Não, eu acho que ele fez o que tinha que ser feito e muitas coisas que também não tinha que ser feito que ele fez, como é o caso da saúde lá atrás, né? Que quando faltava 150 médicos eu batia nele todo dia. Hoje nós temos uma contratação de 194 médicos. Eu espero que se mantenha, né? Então, eu acho que como... Eu acho que o que ele tinha que fazer em 8 anos, eu talvez tenha feito. Mas tira mais... Eu não fiz parte do governo, então eu não sei muito o que mais ele poderia ter feito. Eu vejo as coisas que eu não gostei, eu votei contra, né? E dei sorte em algumas que eu fiz movimento e voltaram atrás. Por exemplo, eu só não consegui voltar atrás no caso da Proguaru, mas revogou a taxa do lixo e revogou a gratuidade do ônibus do idoso. Mas é um governo que tira 5 e passa de ano ou tira menos que 5 e vai para recuperação? Olha, aí eu teria que analisar com o governo passado, né? E se eu analisar com o governo passado, esse governo não dá para ir para recuperação. Maravilha. Vereadora, queria agradecer pela presença, pela franqueza nas respostas. Claro, deixar o espaço para a senhora mandar o seu último recado, as considerações finais, mas, de novo, como fiz ainda antes da senhora estar aqui conosco, agradecer pela presença, a senhora e a sua equipe por toda a educação, gentileza e prestatividade em atender o convite do Radar de Notícias. É sempre um prazer recebê-lo. Eu agradeço mais uma vez o convite, André. Acho que você está... Acho não, você está 10... Obrigado. Não vai para recuperação, você está 10. Muito obrigado. Né? Produção, corta essa daí depois para a gente reivindicar um aumento, hein, produção? Nota você 10. Está 10. O Radar, como sempre, está de parabéns, toda a produção maravilhosa. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite. É muito bom estar sempre aqui. E cada vez que eu venho aqui, eu lembro muito do nosso saudoso Pedro Notário, que era uma pessoa que eu gostava de coração, assim, um carinho, uma admiração tremenda, e a gente vai sempre sentir a falta dele aqui, mas eu tenho certeza que da onde ele está muito honrado pela forma que vocês estão levando aqui o Radar de Notícias. Parabéns e uma boa noite a todos aí que nos assistiram, que pararam um pouquinho para ouvir toda essa prestação de contas. É isso aí. Eu achei muito importante. Um projeto importante, a gente agradece àqueles que topam o nosso convite, aceitam o nosso convite e sentam aqui para responder perguntas que às vezes não são tão bem-vindas, mas que precisam ser feitas, porque jornalismo é aquilo que não querem que você pergunte, nem aquilo que você exiba. O resto é a assessoria de imprensa, com todo respeito aos assessores de imprensa, que eu conheço muito. A gente encerra a edição desta quarta-feira do Radar de Notícias. Estaremos de volta amanhã, no horário de sempre, às 18 horas. Receberemos aqui 2 pré-candidatos a vereador, mais um programa muito importante para você que nos acompanha. Espero que tenham gostado e agradeço novamente a vereadora pela presença. Então, nos vemos amanhã, quinta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de